Olá, meus amigos da nossa Casa Espírita, do nosso Centro Espírita Caminho do Evangelho. Que dia especial! Que data especial! E que presente nós recebemos da direção da casa, da coordenação das atividades, para falar justamente a respeito de Jesus hoje. É Natal de Jesus, meus amigos. É uma data em que todos nós, o mundo todo o planeta, se soubesse da grandiosidade desse homem, desse espírito, nós nos renderíamos a todo instante em prece, em oração de agradecimento a Ele, a Deus, por ter concedido a todos nós aqui na Terra essa bênção. É Natal de Jesus. É uma data em que nós conversávamos recentemente com outras pessoas. Algumas pessoas ficam até entristecidas, e é comum, porque ainda bem que passa rápido, né? Essa espécie de melancolia que nos assalta nesse período, de certa forma nos fala de um reino grandioso e belo, do qual nós temos alguma lembrança, que por isso, nesse período, pela sensibilidade um pouco mais aguçada, não é? Nós acabamos nos lembrando disso. E como estamos distante desse lugar iluminado, belo, nós nos entristecemos. Mas que isso não seja um motivo, meus amigos. Nós temos que ser felizes aqui na Terra, cumprindo a nossa missão aqui na Terra, suportando esses reveses todos, esses momentos nem sempre felizes. Nós sabemos que esse período é um período desafiador, mas é mágico também, porque nos faz com que nós coloquemos à prova as nossas habilidades, nossas potencialidades, nossas capacidades. E é por isso que somos felizes e gratos a Jesus, que aniversaria, em tese, não é verdade? Foi exatamente no dia 25 de dezembro que ele nasceu, nós sabemos, mas nós comemoramos no planeta todo essa data, como sendo um dia em que o Rei Solar veio ter conosco. Se dignou de vir à Terra, trazer as bem-aventuranças, trazer a esperança no Evangelho, que é uma boa nova, uma boa notícia, e falar, sobretudo, a respeito do nosso futuro e também de como nós devemos nos comportar agora para merecermos esse futuro. Hoje, então, nós vamos homenagear Jesus de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos fazer um relato, é um tanto quanto longo, mas eu prometo que vou aqui fazer com que ele seja, né, sem subtrair nenhum um aspecto, que ele seja um pouco mais rápido, em razão do nosso tempo, que é breve. Vamos lembrar um pouco de Jesus, meus amigos, mas sem antes, evidentemente, fazer a nossa oração de agradecimento a Ele, a Deus, nosso Pai, que nos premia com essa, repetimos, oportunidade bendita, onde a família cristã, espalhada pelo planeta, enlaça os corações e eleva os pensamentos ao mais alto, para estabelecer contato com teu pensamento, Senhor, e assim recebermos todas as benesses, todas as boas energias que uma infinidade de espíritos mensageiros teus nos transmitem nessa oportunidade em especial. A ti, Jesus, a nossa gratidão, Senhor, e o pedido que nós fazemos, sempre fizemos e continuaremos fazendo, é para que todos aqueles que nos acompanham agora sintam a tua presença, Senhor, em forma de saúde, paz, harmonia, esperança e muita fé. Abraça no Senhor, especialmente nesse teu natalício, e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Vamos então fazer uma viagem no tempo e no espaço, meus amigos. Vamos começar lembrando de como era a Terra ao tempo do Cristo. Como que Jesus encontrou esse planeta. Lógico que ele vinha acompanhando já há muito tempo. Antes, porém, né, de dizer isso, eu já quero deixar uma informação que por muito tempo nós guardamos, porque nós tínhamos dúvidas sobre a sua autenticidade, mas depois o próprio Divaldo Franco acabou, né, numa de suas palestras magistrais, fazendo essa confirmação. A grandeza de Jesus é tamanha, meus amigos, que a sua vibração espiritual, para vocês entenderem, o seu psiquismo, a sua amplidão, a sua grandeza é tamanha
em relação às vibrações aqui do nosso planeta Terra, que ele demorou aproximadamente 2000 anos, se preparando o seu psiquismo para poder vir encarnar aqui na Terra. Então, vocês vejam, só para começar, de quem que nós estamos falando. E como que era a Terra ao tempo de Jesus, quando ele veio para cá? Nós lembramos que era um período de muita opressão, política, sobretudo política e religiosa. Os poderosos usavam de licenciosidades mil. Era uma sabe, até falta a palavra para dizer como que era aquela época. Não havia o respeito à mulher, como até hoje, infelizmente, ela não conquistou toda a sua plenitude, seus direitos ainda. Mas na época era mais difícil ainda. Escravizadas e escravizados também, usados quase como animais, como serviçais irracionais. Uma coisa impressionante naquela época. Os bichos também campeavam, meus amigos. E o domínio, já falamos, político e religioso. Político, quando vinha as determinações de Roma para os seus delegados, para os seus, enfim, né, aqueles que governavam as regiões dominadas. E também havia a necessidade de que alguma coisa fosse transformada, fosse mudada. O Cristo, vendo tudo isso, evidentemente que ele já sabia de tudo que estava acontecendo, claro, e ele se preparou para vir para cá. Nós encontramos na obra A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sempre falo daquele primeiro capítulo, né? Quando diz que o Cristo recebeu de Deus uma porção da nebulosa solar, uma massa ainda incandescente, né? E foi tratando aquela massa, tudo, que é o nosso planeta hoje. Isso há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Mas esse ponto você já conhece, então nós vamos falar de outro capítulo hoje, bem brevemente, que é nas vésperas do Senhor, também da mesma obra Caminho da Luz. Lá Emmanuel nos diz que a espiritualidade superior estava profundamente entristecida. Não só o Cristo, como também muitos e muitos outros espíritos nobres, como ele, que ajudaram, né? Evidentemente, os bons espíritos nunca trabalham sozinhos, vocês sabem. Então, eles estavam muito confrangidos, eu diria, muito entristecidos com tudo que vinha aqui na Terra. E Jesus sim reúne a sua equipe espiritual para preparar a sua vinda aqui para a Terra. Ele não deixaria um planeta que ele próprio iniciou, ou começou, né, ou preparou para todos nós com todo carinho, ele não abandonaria aqueles que vivemos aqui a sua própria sorte. E ele próprio providenciou, trabalhou, planejou a sua vinda para trazer ele mesmo, ele próprio, as lições do amor e da verdade, as lições de sabedoria, as lições a respeito da nossa origem e da nossa destinação divina. E assim o Cristo veio, meus amigos. Ele se preparou, muitos espíritos vieram antes dele, todos nós sabemos, e a história relata isso, na Ásia, na África, em todos os lugares do planeta, Europa especialmente, que era o ponto onde a população era maior, era mais concentrada. Muitos vieram antes dele, como estrelas cadentes, né, que antecede o grande astro, vieram antes dele. Deixaram o terreno preparado, o mais preparado possível, uma vez que esse psiquismo do Cristo precisava encontrar também um psiquismo semelhante ou próximo, né, para que o choque não fosse tão grande assim. E ele veio, numa noite maravilhosa, onde as harmonias divinas cantavam, diz Emmanuel, né, o hino de sublimadas esperanças no coração de todos os homens e no coração da natureza. Que poético, né? Emmanuel sempre muito poético, ele diz assim. Pois muito bem, a manjedoura foi, segundo Emmanuel, o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade de Jesus. Até rimou, né? E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, que ele marcou um período de tal forma, meus amigos, que ele dividiu o tempo. O único espírito, o único ser, o único homem que conseguiu dividir o tempo em antes e depois dele. E naquela noite maravilhosa, se confirmou aquilo que João dissera no capítulo 1, versículo 14, já falamos várias vezes aqui, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, lembram disso?
É João falando da vinda de Jesus. Porque ele viera justamente, meus amigos, para nos mostrar o caminho da verdade, o caminho da vida. Essa é a missão de Jesus. E a manjedoura, ela assinalava aquele ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Está em nós. Nós não percebemos e não percebíamos à época, e percebemos pouco ainda hoje, que Jesus estava instalando uma era definitiva da maioridade espiritual do planeta Terra. E ele, com seu próprio exemplo, veio nos trazer a lição de fraternidade e de amor a todos os corações. Essa é a missão principal de Jesus. Como isso aconteceria? Pela exemplificação, evidentemente. Não tem uma lição mais... Não tem lição que fique maior ou melhormente, se eu posso usar esse neologismo, impregnada em nós, do que o exemplo. Por isso, Jesus, quando esteve conosco aqui encarnado, porque ele está conosco ainda, quando ele esteve aqui conosco, ele falou do perdão. Mais do que falar do perdão, ele abraçou os sofredores. Mais do que abraçar os sofredores, ele curou os enfermos. As suas lições foram de uma profundidade tão grande, meus amigos, em apenas 3 anos de apostolado, 3 anos apenas, que ele deixou muitos escritos. Aliás, escreveram sobre o Cristo. E nós temos hoje, como herança, os 4 evangelhos, que evidentemente, repito, eram mais do que 4, né? Nós sabemos que em alguns concílios, né, ocorridos pela Igreja Católica, foram selecionados textos, né, de todos os textos selecionados, 4 ficaram: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, que é, de certa forma, um hino à prática das boas ações e da conquista das virtudes, que todos nós temos, meus amigos. Um conjunto de princípios filosóficos do bem, do amor, da verdade. Um código de solidariedade, um apelo à caridade, à religiosidade e ao amor. Não a religião, mas a religiosidade. Está tudo nos 4 evangelhos. Como eu disse já, que ele viera trazer ele próprio a lição viva, não é? Entre nós. Ele caminhou entre os humildes. Ele caminhou entre os pequeninos. Ele caminhou entre os pobres. Ele esteve junto dos fracos para fortalecê-los, ampará-los, junto aos aflitos. Aliás, por falar em aflitos, se nós tomarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, nós fizemos um estudo bastante longo, estamos fazendo, na verdade, bastante longo e bastante minucioso desse capítulo 5º do Evangelho segundo, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho, o maior número de mensagens dos Espíritos, sabe aquelas instruções dos Espíritos? Uma mais bela que a outra, justamente porque na Terra tem muita aflição. E o Cristo veio e ensinou tudo isso para nós. O que ele ensinou também, gente? Se queres ser grande, disse o Cristo, faze-te pequenino. Aquele dentre vós que quiser ser o maior de todos, seja o servidor de todos, ele dizia. Não só dizia, como exemplificou. Deixai vir a mim as criancinhas, disse Jesus. No primeiro momento, nós pensamos nos pequeninos, ao colo de Jesus, recebendo as instruções, aquele passe, aquele magnetismo maravilhoso, mas não. Por pequeninos somos todos nós que ainda não compreendemos essas verdades eternas. E ele pede para que nós todos estejamos próximos dele, para que entendamos essas verdades. Ele disse também que é difícil que entre um rico no reino dos céus. E nos explicou que a riqueza não se trata da posse do bem material, mas sim do apego ao bem material. Tanto que há pessoas que não têm praticamente nada e que são apegadas. E tem pessoas que têm muita riqueza e não são apegadas. Então, o ensinamento de Jesus é para que nós não nos apeguemos às coisas materiais, transitórias e passageiras. Jesus também nos ensinou para que nós não condenássemos. Nós veremos muito erro comum, não preciso nem citar nenhum exemplo, né? De pessoas, instituições, governos inteiros que se equivocam gravemente. Mas, se nós condenássemos esses povos, essas pessoas, esses governos, estaremos, na verdade, condenando a nós mesmos, porque nós somos parte de tudo isso. Nós não estamos fora do mundo, nós estamos no mundo. Então, esse ensinamento de Jesus para que nós não condenemos é muito profundo também, meus amigos. Especialmente no período do Natal, não é? Em que a gente faz o convite para que as
Nem precisa fazer o convite, as famílias se reúnem, mas aquelas que por alguma razão não se reúnem, por uma diferençazinha aqui, outra ali, olha uma grande oportunidade, não é verdade? De se reunirem, se abraçarem, aproveitar essa grande oportunidade que o Cristo nos dá, mais uma vez, todo ano ele nos dá, na verdade, todos os dias do ano, não é verdade? A gente comemora agora, mas o Cristo está todo dia junto de nós, porque ele espera de que nós sejamos aqueles que nos reunamos em nome dele. Porque ele mesmo disse que se nós fizéssemos isso, ele estaria no nosso meio. Lembram disso? Jesus também pediu, orientou, ensinou para que os aflitos o procurassem, já acabamos de dizer também. Porque ele é o médico das almas, de todas as almas. Médico divino. Com relação aos exemplos de Jesus, nós temos um elenco de várias e várias oportunidades, que não vamos aqui elencar todas, que são muitas. Por exemplo, a cura dos cegos. Aqui também uma excelente oportunidade para falar a respeito não somente da cegueira material, na verdade, eu diria muito mais da cegueira espiritual, que a nossa cegueira mais grave hoje não é a cegueira dos olhos, é a cegueira do espírito, da alma. Mas ele fez essa cura, sim, essas, e foram muitas curas. Ele fez com que muitos cegos enxergassem. Repetimos, tanto os cegos da vista material quanto os cegos da compreensão espiritual. Ele levantou os coxos e os paralíticos, sim. E mais do que isso, quando Jesus fez isso, por mais de uma vez, ele disse para essas criaturas que foram abençoadas com a cura, para que não voltassem a reincidir no crime, a recair no crime, a repetir o crime, para que não acontecesse coisa pior. Olha que lição. Ele sarou muitas feridas, isso também nós temos notícia. Ele ressuscitou aqui também, junto com a cura da visão, ressuscitou os mortos. E por nossa conta nós dizemos mortos de corpos e de almas. Porque se nós lembrarmos de Lázaro, por exemplo, né, que estava no sepulcro já há alguns dias, já estava, a gente sabe, quase iniciando um processo de decomposição, mas o Cristo sabia que ali havia o espírito ainda, não havia se desligado. Com seu magnetismo, com sua energia, ele pede para que Lázaro saia. E ele sai. Mas os mortos que Jesus ressuscitou e que vai continuar ressuscitando por muito, mas por muito tempo, enquanto esse mundo existir, são os mortos da alma. São aqueles de nós que insistimos ainda em não crer na nossa origem divina, na nossa imortalidade. Não é? Por isso nós somos mortos na carne, estamos mortos aqui agora. Ao contrário de que todo mundo pensa, agora nós estamos mortos. Quando sairmos daqui e recuperarmos a nossa condição de espíritos imortais, porque nós somos imortais na carne, evidentemente, mas a carne é mortal, mas o espírito não. E essa é a mensagem que o Jesus deixou, aliás, ele anunciara isso antes da sua desencarnação, da sua morte, e depois de 3 dias, aquele templo, ele disse que se fosse destruído, ele colocaria de pé novamente, ele o fez. Ele reapareceu, ressurgiu em toda a sua glória. Olha que maravilha. Justamente para falar a respeito da imortalidade da alma. Ele advertia também, meus amigos, esse é um ponto muito interessante, quanto aos nossos erros, nossos crimes, aspas, por minha conta, nossos pecados, por todos os meios, inclusive pelo pensamento. Jesus nos ensinou que quando nós pensamos, depois a literatura complementar, a própria codificação, mas depois, especialmente depois, André Luiz, por exemplo, e outros autores, vão nos falar a respeito da potencialidade que tem o nosso pensamento. Leon Denis fala isso, né? Lá no capítulo 20, a partir do capítulo 20, de O Problema do Ser, Destino e da Dor, para ver como o nosso pensamento e nossa vontade agem quando nós cuidamos ou quando não cuidamos. Falou também dos nossos débitos que todos nós temos para com a lei de Deus. A comprovação, a justificativa para dizer isso para vocês é o fato de estarmos aqui na Terra. Sendo um mundo de provas e de expiações, evidentemente que ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui na condição daqueles que estamos pagando nossos débitos, né? Mas, ao mesmo tempo, também Jesus deixou o conforto, o alento, a consolação. Evidentemente que não poderia ser diferente. Ele também falou da nossa perfectibilidade, da nossa condição de espíritos tão perfeitos quanto pudermos ser. O mais perfeito possível.
A nossa perfeição relativa e definitivamente absoluta pertence a Deus, mas Jesus falou a respeito disso, quando dizia, vós sois deuses. Lembram disso? É uma maravilha? Pois muito bem, meus amigos. A vinda de Jesus aqui para a Terra, nesse mundo conturbado, como nós falamos no começo da nossa fala, deu a ele o epíteto, o apelido, né, o codinome, como queiram, eu diria o mais meritório dos títulos de Príncipe da Paz. Porque ele sempre pregou isso, exemplificou isso. Recomendou a paz, a fraternidade, a reconciliação. Olha o Natal aí para isso, né? O perdão aos inimigos. Exemplificou isso. Nunca se desfez, nunca se afastou daqueles impuros, dos imperfeitos. Muito pelo contrário, esteve junto deles, dizendo que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. É uma maravilha, a vida de Jesus é um homem incomparável. Como disse, se não me engano, Ernesto Renan. Foi ele que disse. Jesus é um homem incomparável. Um profundo conhecedor da alma humana. E essa qualidade de Jesus, ele nos deixou como recomendação, para que nós nos conhecêssemos a nós mesmos. Aliás, Joana de Ângeles tem várias e várias obras. Eu diria que todo o conjunto da obra de Joana trata a respeito disso, para que nós nos conheçamos. Porque esse é um ponto principal para que nós façamos a nossa mudança, o nosso crescimento espiritual. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, Jesus também deixou um exemplo, mais um, né? De que nós devemos abrigar, alimentar, cuidar, sarar, acolher. Olha, quanta informação. A área do atendimento espiritual tem na vida de Jesus todos os exemplos possíveis para que nós possamos desempenhar muito bem as nossas tarefas na casa espírita, em onde quer que nós nos encontramos. Não somente na casa espírita, né? Jesus também recebeu, lá, evidentemente, o príncipe da paz, o pacificador. O príncipe da paz foi um nome muito bonito, muito apropriado, que nós encontramos, já fizemos uma palestra a respeito, vocês acham fácil, quando nós recuperamos o trabalho de uma menininha, hoje é uma mocinha já, mais de 20 anos, norte-americana, chamada Kiane Kramaric, que gravou um quadro muito bonito de Jesus e deu a esse quadro o nome de O Príncipe da Paz. Jesus é o pacificador. Se alguém vos bater na face direita, disse Jesus, apresente que a outra também. E ele próprio fez isso. Ele próprio fez isso. É o mestre por excelência. Os ricos, os felizes, inteligentes, os sãos, deverão ser mais generosos para com seus semelhantes, porque esses têm condições. Então, se nós temos condições de sermos fraternos, que sejamos. Não percamos a oportunidade, meus amigos. Ele é a síntese do amor. Quando nós falamos também, uma oportunidade que tivemos foi aqui na nossa casa mesmo, que se Moisés representou aqui na terra a lei, a justiça, e se o Espiritismo é verdade, Jesus é o amor. E o amor está exatamente no meio. Percebem? O amor está entre a justiça e a verdade. Esse é o aniversariante de hoje, meus amigos. Jesus, a síntese do amor. Amai os vossos inimigos, lembram disso? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Olha a recomendação de Jesus. Muito embora todo esse esforço do Cristo, que muitos de nós não compreendemos ainda, tanto é que ouvimos críticas a respeito disso, que o mundo não foi 100% convertido ao cristianismo, aspas, no convertido, né? Não foi mesmo, não. Mesmo. Dos 8 bilhões de seres, nós somos, em média, 2 bilhões, se chegar a 2 bilhões. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Ele sabia, estou dizendo com isso, que nem todos ouviriam a sua voz. E nem todos ouvimos. Inclusive, muitos dos que nos abrigamos sob a bandeira do Cristo, por vezes nos encontramos, nos equivocando, não é? A gente vê isso muito frequentemente. Faz parte, é um processo de crescimento. Aliás, é bom que nós nos vejamos nos equivocando, porque isso é sinal de que nós estamos atentos para o que fazemos. Bezerra de Menezes tem uma frase que eu gosto muito, que quem nos ouviu outras vezes sabe, quando ele diz assim, que se você faz o mal e sente vergonha em fazê-lo, há um pouco de bem no seu mal. Não é legal isso? E se você faz o bem esperando reconhecimento, recompensa, há um pouco de mal no seu bem. Então Jesus sabia que nós erraríamos. Mesmo assim ele veio.
Ele sabia que nós também praticaríamos muitas iniquidades. Quando eu falo nós, estou falando da comunidade global como um todo. Por isso ele ensinou, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim aqui para derrubar os reinos falsos, trazer a verdade, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. O ensinamento de Jesus é maravilhoso, meus amigos. Ele sabia que era difícil também, seria difícil, como infelizmente até hoje é difícil, encontrar o bem na sua amplitude, na sua totalidade na Terra. Por isso Cristo dizia, só Deus é bom, quando Ele próprio foi chamado de bom. E disse para que nós dessemos aquele que nos pedisse, né? E que não repelíssemos aqueles que queriam tomar emprestado. E tem um ensinamento muito interessante, quando ele diz, não saiba a tua mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e também para que nós não reagíssemos às agressões. Se alguém quiser tomar-te a túnica, entrega-lhe também a capa. Lembram disso? Então, essa é toda uma lição de um pacificador. Tudo isso vem de um grande pacificador. De um grande pacificador. Não veio destruir a lei. Bem no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos essa informação. Mas eu vim cumprir a lei. Quando nós vimos os 10 mandamentos, que, repito, está no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós pensamos, puxa, mas quem foi que trouxe essas informações? Evidentemente que veio de Deus. Mas quem que teria sido o intérprete de Deus nesse momento? É óbvio que foi Jesus, meus amigos. O médium divino trouxe as informações. Não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, por exemplo, não prestarás falso testemunho. Ama teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai, tua mãe, lembram disso? Isso veio de Jesus, meus amigos. Isso veio de Jesus. E um momento mágico na vida do Cristo, que levou um grande líder indiano a dizer que se os evangelhos se perdessem todos e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Eu falo de Mahatma Gandhi. Foi um momento mágico na vida de Jesus, quando logo depois de um contato, aliás, um contato mais direto, né, porque ele vivia permanentemente em contato com Deus, médium divino, em contato permanente com Deus, mas teve um momento em que Jesus esteve no monte, fez as suas orações, quando desceu, parou numa região, no altiplano, a população toda embaixo, e ele deixou. Aliás, ele não deixou. Alguns espíritos dizem que ele cantou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, como ele, o Cristo, porque serão chamados filhos de Deus, como Cristo é, como fora chamado, como todos nós sabemos que é, como todos nós também o somos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Falando do pagamento dos nossos débitos, não é? E Jesus também ensinou, meus amigos, que quando nós estivermos sofrendo por ele, pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos, nós nos deveríamos considerar seres felizes. Porque ao mesmo tempo em que nós sofremos, nós temos a certeza absoluta do que nos aguarda. A esse respeito, ele disse para que nós não tivéssemos medo, porque o fardo que ele carregava era suave. E o jugo que ele suportava era leve, porque pressupunham somente a prática do amor e da caridade. Olha o ensinamento de Jesus. Isso é um passeio rápido pela vida de Jesus aqui na Terra. Evidentemente que nós seríamos ousados se quiséssemos abarcar tudo em meia hora, 40 minutos não dá tempo. Mas bem ao finalzinho, já quase chegando ao final, desse resumo rápido que estamos fazendo da vida de Jesus, ele dissera, meu reino não é deste mundo. Já antevendo, né, isso, quando ele disse isso, nós começamos a imaginar que ele estava se preparando para fazer o retorno à espiritualidade.
E no momento máximo da vida de Jesus, mais grave da vida do Cristo, ele ensinou o perdão na hora extrema. Quando depois de tudo isso que eu falei para vocês, todo o ensinamento, tudo que ele nos trouxe, pela incompreensão dos homens, ele foi condenado, um julgamento, perdão da palavra, esdrúxulo, descabido, foi pregado numa cruz infame, e no momento supremo, quando ele tinha tudo para nos condenar pelas nossas imperfeições, lembra que ele falou que deixai vir a mim os pequeninos, as crianças? Ele olhou para baixo, que aliás é um símbolo, olhar para baixo, e disse, Pai, perdoa-lhes, porque efetivamente eles não sabem o que fazem. Esse é Jesus. Com isso, Jesus alçou-se aos céus, subiu, retornou para a espiritualidade, como vocês entendem, e de lá ele falou da imortalidade. Regou com as suas lágrimas e seu sangue, diz o poeta, a árvore morredora do cristianismo na terra, hoje simbolizada na figura do Consolador prometido, o Espiritismo. Tanto é verdade, meus amigos, que quando nós tomamos da primeira obra básica, aliás, do Livro dos Espíritos, perdão, na questão 625, Allan Kardec faz a pergunta muito bem, muito apropriada. Pergunta excelente, como todas as 1019 perguntas de Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir a todos nós de modelo e de guia, ou de guia de modelo? E nós sabemos que a resposta é Jesus. Questão 625. Não resta dúvida, não é, meus amigos? Não tem dúvida alguma. Que nós hoje estamos aqui, na Terra, nessa escola, matriculados aqui, por uma concessão de Jesus. Todos nós que estamos aqui, todos os 8 bilhões que estamos encarnados, mais os 20 e pouco bilhões que estão desencarnados, os que já passaram por aqui, nesses séculos sem conta, desde a nossa identificação como seres responsáveis, seres pensantes, né? Que respondemos pelos nossos atos desde aquele momento. E desde muito antes. Aqueles que vieram para cá, que viemos para cá, só estamos aqui pela concessão de Jesus. Temos ou não temos motivo para agradecer a Ele nesse período, nessa data? E por minha conta, em todos os dias, todas as datas. Que nós agradeçamos, meus amigos, de coração ajoelhado, ao Cristo de Deus, ao médio divino, ao aniversariante, por tudo que nos tem proporcionado aqui na Terra. Pela bênção da vida, da reencarnação, das instruções, do seu evangelho, da doutrina espírita, do espiritismo no planeta, do cristianismo no mundo, não é? Que nós agradeçamos a Ele. De coração ajoelhado e numa prece, pelas bênçãos dessa data, desse dia, dessa oportunidade. Nós te pedimos, Senhor, aceita o nosso singelo preito de gratidão, abraçando-nos a todos, aqueles que te louvamos o nome, a quem pedimos a presença amiga junto de nós, especialmente nesse momento de profundas transformações, de muitas dores, necessárias para o nosso autoaperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nós só conseguiremos, Senhor, suportar todas essas dificuldades, segurando tua mão e caminhando contigo. Por isso te pedimos, Senhor, permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre, fazendo com que todos aqueles que nos acompanham agora em seus lares sintam a tua presença em forma de saúde e de muita paz. Muito obrigado, Senhor. Feliz Natal, Senhor, e muita paz, meus amigos, e até outra oportunidade.